Como o Zenos não precisa mais se preocupar com Krishna, a vida dele e da Lely volta pro normal. Mas nem sempre foi assim, viu? Quando ele era pivete, vivia largado nas favelas, sem grana, sem família, sem nada, só ficava encostado num beco esperando a vida passar. Aí um dia, o Aston estava passeando por lá, procurando uma criança para sequestrar. Sim, o cara é desse nível, mas até então estava decepcionado porque nenhuma parecia ser boa o bastante para virar escudo humano. Foi aí que ele viu o Zenos, largado no canto, e decidiu pegar ele. Chegou todo educadinho, com aquela voz falsa de bonzinho, e soltou um "você tá pobre, sem trampo e morrendo de fome. Bora comigo numa aventura?" E o Zenos, coitado, caiu na conversa achando que o cara era gente boa. Só ficou meio cabreiro porque quem mora nas quebradas sabe que virar aventureiro não é algo que deixam qualquer um fazer. Mas o Aston, cheio de papo, falou que se ele tivesse talento dava pra tentar sim. Perguntou se o Zenos sabia fazer alguma coisa. O moleque disse que mandava um pouco de magia de cura. O Aston nem acreditou. Afinal, esse tipo de magia é coisa de quem estuda anos na academia real. E não de um órfão jogado no mundo. Mas como ele só queria alguém para servir de isca se desse ruim, resolveu levar o moleque mesmo assim. Aí eles foram pro mato enfrentar um lobo monstruoso. O Aston lutou com a fera e acabou se machucando um pouco. Zenos foi lá e usou a magia de cura nele. Depois, deu outro boost de magia e o Aston ficou mais rápido, conseguindo arrancar a cabeça do lobo num golpe só. Mas o mais doido é que o Aston nem percebeu que se curou no meio da luta ou que tinha ficado mais rápido do nada. Acha até hoje que o Zenos não servia pra nada. Depois de uns anos disso, chutou o moleque do grupo e aí já sabemos o que o Zenos foi fazer da vida. O grupo do Aston, por outro lado, só ladeira abaixo. Depois de largarem os Zenos, foram para uma caverna numa missão importante. Queriam ganhar moral com os nobres poderosos do reino, mas já chegaram reclamando que era trampo demais. O Wilma falou que quanto mais rápido acabassem, mais rápido voltavam para encher a cara na taverna. O André estava empolgado porque as minas sempre pagam pau quando descobrem que eles fazem parte do grupo Fênix Dourada, famosão por fazer missão difícil sem nem se machucar. Foi aí que encontraram os monstros que tinham que matar. Aston puxou a espada, mandou o Guile jogar uma proteção nele e foi pra cima. Mas mesmo com magia de defesa, tomou queimadura no braço. Enquanto isso, o Wilma estava sendo massacrado por um dos lobos lá atrás. Aston grita pro Andrew soltar uma magia ofensiva logo, mas o cara demora tanto que parece que tá processando um boleto. Aí toma uma bola de fogo na cara no meio da conjuração. Aston fica em choque, se perguntando se o grupo sempre foi tão inútil assim. Mas já era, eles estão tomando um pau e ele manda geral bater em retirada. Fora da caverna, Aston questiona por que estão apanhando tanto de monstros que mal chegam a Rank B. O Andrew rebate, falando que o próprio Aston não fez grande coisa também. O Gilly levanta a possibilidade de que talvez o Zenos estava falando a verdade quando dizia que curava eles durante as lutas, mas Aston acha isso impossível. Não tem como um Zé ninguém aprender magia de cura sozinho. Mesmo assim, só por precaução, ele decide contratar um curandeiro. Dias depois, voltam para a caverna com uma nova integrante, a Umi. Ela já chega avisando que não manda bem em curar no meio do quebra-pau. Só costuma fazer isso na capital. Aceitou vir porque tem licença de aventureira, mas acha estranho um grupo famoso como Gold Fênix precisar de curandeiro. Aston, claro, não quer explicar nada e manda ela cuidar da própria vida. O Guy lhe pergunta se o Wilma vai ficar bem, já que foi quase destroçado pelos lobos. A Umi diz que ele vai sobreviver, mas nunca mais vai poder ser aventureiro. E pasmem, o Aston nem se abala. Só solta um "ah". E uma nem valia a pena manter no time mesmo, e vida que segue. E por que essa missão é tão importante? Porque um Lorde quer fazer um cachecol com a pele dos Firefoxes como presente para a filha. E se isso fizer o Aston cair nas graças do Lorde Fancho Fennel, ele topa arriscar a vida por um simples cachecol. Mas nem 2 segundos depois o plano já começa a desandar, porque os lobos lançam um ataque surpresa. O Aston já puxa a espada e parte pra cima, pedindo pro Guile lançar a magia de defesa em todo mundo. Só que mesmo correndo pra cima, o cara não acerta um golpe sequer nos bichos. Aí os lobos mandam 4 bolas de fogo em cima dele. O Aston até consegue bloquear 3. Mas a última acerta bem na barriga do Andrew, que já cai no chão sem nem tempo de reclamar. O Aston continua tentando bater nos lobos, mas não acerta nada, e é aí que a Umi grita que é melhor vazar dali, porque o Andrew tá quase indo dessa pra melhor. O Aston não acredita que tudo tá desmoronando de novo. Quando saem da caverna, ele já começa a gritar com o Guile, perguntando por que ele não protegeu o Andrew. Mas a Umi manda real, a magia de defesa do Guile funcionou sim. Se não fosse por ela, o Andrew já tinha virado churrasco ali mesmo. Aí o Aston manda a Umi curar o Andrew logo, mas ela fala que não rola. Só curandeiro top ou santo consegue lidar com um ferimento desse sem preparação.
Se não levarem o Andrew para um hospital rapidinho, o cara vai bater as botas. Mais tarde, o Aston vai encontrar o servo do Lord Fennel, e o cara diz que o Fennel tá decepcionadíssimo com ele. O Aston tenta implorar por uma segunda chance, dizendo que se tentar de novo consegue a pele pro tal cachecol. Mas já era, o aniversário da filha do Fennel já passou. E o pior nem é que o grupo Golden Phoenix falhou na missão, é que o Weston ficou garantindo que ia dar conta. Se ele tivesse sido sincero desde o começo, o Lorde até teria aceitado e arranjado outro presente. Mas não, né? Por um segundo, o Aston até pensa em jogar a culpa nos Zenos. Mas aí lembra que nunca registrou os Zenos oficialmente na equipe. Ou seja, ninguém nem sabe que o moleque fazia parte do grupo. No fim, o Aston é obrigado a baixar a cabeça e pedir desculpas pro criado do Lorde, o que ele odeia, porque acha um absurdo se humilhar para um rei e servo. Mesmo assim, promete que vai compensar a cagada. Só que o servo manda na lata. Como você pretende fazer isso se metade da sua equipe já está quase morta? O Aston diz que vai recrutar novos membros para repor os que perdeu, e garante que da próxima vez que receber uma missão do Lord Fennel, vai cumprir até o fim. O criado vai embora, mas o Guile pergunta se é mesmo uma boa ideia ficar prometendo as coisas assim, do nada. Afinal, eles não têm nenhum nome bom para chamar, e só os dois não dão conta de missão nenhuma. O Aston manda ele relaxar, porque já tem um plano: trazer os Zenos de volta. Ele ainda acha que o moleque não vale grande coisa, mas não pode negar que o grupo funcionava melhor quando ele estava por perto. O plano é achar os Zenos e convencer ele a voltar para o Golden Phoenix. E o Aston tem certeza de que o Zenos vai estar doido para voltar, mesmo depois de toda a humilhação que passou. No dia seguinte, o Aston e o Guile vão para o meio das favelas para procurar os Zenos, mas nem sabem por onde começar. Aí o Aston tem uma ideia brilhante: contratar os 3 líderes das facções locais para ajudar na busca. E ele tá certo de que eles vão topar, porque, segundo ele, esses trastes fazem qualquer coisa por dinheiro. Depois de um tempo, um homem-lagarto leva ele até a Zafia, e o Aston diz que quer contratar ela para um trabalho. A Zafia já fica de saco cheio, porque isso tá atrapalhando o horário que ela ia na clínica, mas resolve ouvir porque ele tá pagando. O Aston se apresenta como líder do Golden Phoenix e diz que está procurando um tal de Zenos que apareceu nas favelas uns 2 meses atrás. A Zafia não acredita no que houve. O Zenos já tinha contado para ela como o Aston chutou ele do grupo, e para ela isso já foi burrice demais. Mas o Aston vir procurar ele depois de tudo ainda por cima, aí é demais. Ela manda o Aston sumir da frente dela, dizendo que os Zenos têm coisa muito mais importante para fazer do que ficar ouvindo as besteiras dele. E ainda fala que só de ver o Aston, ela já sente nojo. O Aston até fica puto, pensa em partir pra cima dela, mas aí cai a ficha. Se ele tentar, vai levar uma surra bonita. Aí o Aston percebe que é melhor dar uma recuada. Como a Zofia não quis ajudar, ele tenta apelar pro pessoal da facção da Linga, mas assim que ela descobre quem ele é, já manda ele vazar dali. O Aston fica bolado quando percebe que a Linga também é amiga dos Zenos. E caso ele pensasse em causar alguma treta, a Linga ainda solta que podia matar ele 3 vezes antes dele conseguir piscar. Sem opção, ele parte para a facção da Law. Só que, igual às outras, ela manda ele ir catar coquinho e ainda ameaça. Se descobrir que ele tá incomodando os Zenos, ela vai esmagar a cabeça dele com as pernas. Aston e Guile metem o pé da caverna da Law rapidinho. O Aston não consegue acreditar que as 3 líderes das facções se importam tanto com os Zenos assim. Ele tenta se convencer de que devem estar confundindo com outro cara chamado Zenos, porque não tem como aqueles Zenos que ele conheceu ter tanta moral por aqui. Mas falando no diabo, o Guile acaba vendo os Zenos andando pela rua com a Lely. Eles tinham acabado de fazer as compras e estavam indo para casa, até que o Aston grita o nome dos Zenos. O Zenos fica chocado de ver o Aston e o Guile de novo, mas não curte nem olhar para a cara deles, então tenta seguir reto. O Aston insiste e grita que foi até lá só para convidar os Zenos para voltar para Golden Phoenix. Mas antes mesmo do cara terminar de falar, os Zenos já mandam um não bem seco. O Aston fica sem acreditar, achando que o Zenos ia ficar felizão de ser chamado de volta. Só que o Zenos começa a jogar na cara dele tudo que passou. O jeito lixo como foi tratado, o pagamento miserável, não tem motivo nenhum para ele querer voltar para Golden Phoenix. Mas, se o Aston tá tão desesperado, o Zenos até topa ajudar em umas quests se tiver tempo sobrando. Só que agora, nada de trabalhar por divulgação? Não, vai ter que pagar. Ele quer 50 mil para curar ferimentos leves e 1 milhão para ferimentos graves. Fora isso, ainda vai cobrar a parte por magia de defesa e buffs. E se o Aston não quiser pagar, paciência. Sem grana, sem ajuda. O Zenos vira as costas e começa a ir embora de novo. O Aston fica puto de ter sido rejeitado e puxa a espada para atacar. Mas antes de conseguir fazer qualquer coisa, ele toma uma rajada na cara da Krishna. Ela já chega avisando que é burrice atacar alguém
na frente de uma cavaleira real. Ela tinha vindo só para ver os Zenos, mas como o Aston acabou de cometer tentativa de agressão, agora vai ter que prender o cara. Só que o Aston mete o pé, porque não quer encana. Depois desse rolo todo, os Zenos e a Lely voltam para casa. Um tempinho depois, a Zofia, a Linga e a Lo aparecem lá. Elas contam que o Aston tentou contratar elas para achar os Zenos. E mesmo todas tendo recusado, a Zofia tá com um pé atrás, achando que o cara pode continuar indo atrás dos Zenos. Se ele procurar a guilda clandestina, pode até contratar um assassino só de birra. Mas aí a Linga comenta que contratar matador sai caro, e se o Aston estava desesperado a ponto de ir atrás dos Zenos ao invés de montar outro time, é sinal de que ele deve estar duro de grana. Mesmo assim, a Zofia continua preocupada. Diz que tem os boatos sobre um cara conhecido como o Guia, lá da guilda do submundo, que às vezes pega serviço de graça, se for por uns motivos específicos. Se o Aston conseguir convencer esse maluco, pode dar ruim pros Zenos. Mais tarde, o Zenos não consegue dormir, estressado depois de reencontrar o Aston. Aí, a Camila desce para fazer companhia, meio preocupada com ele. Enquanto estão ali trocando ideia, ela pergunta se é verdade que ele aprendeu magia de cura nas favelas. O Zenos explica que estava tentando reviver um corpo e, do nada, a magia de cura veio naturalmente. Aí a Camila fala que magia de ressurreição é proibida, mas também defende ele dizendo que ele nem sabia disso na época. Falando em magia proibida, a Camila lembra de um lance de vida artificial do tempo em que ela ainda era viva. Era na época que o Lorde Demônio ainda tocava o terror e ele usava uns golems gigantes trazidos à vida com magia proibida. De repente, os Zenos ouvem um barulho do lado de fora. A Camila se oferece para ver o que está acontecendo e, para horror dela, vê um pedaço inteiro das favelas pegando fogo, com um golem tocando o caos por lá. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Flip Senpai e nos vemos na próxima. Tell me